Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a usar a palavra chama, tá? Chama. Muito bem. Para isso de conversa, o chama é uma palavra usada, a gente chama de PI, né? Que PI, na verdade, ele é sigla, né? Para falar partícula interrogativa, ok? Então, PI, né, é o que eu chamo de partícula interrogativa. Isso quer dizer o quê? Que é uma palavra usada para fazer perguntas, como por exemplo, quem, onde, por quê, como, enfim, são palavras que a gente usa para fazer uma pergunta, beleza? Então, o chama significa, né? Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Trocar o teclado, chama, tá? Chama significa o quê? O quê? Alguns contextos ele pode ser entendido como sendo qual, tá? Então, chama o quê ou qual, tá? Então, você pode usar ele no sentido de, sei lá, o que você está comendo, né? O que você está comendo, né? O que você comeu, né? Sei lá. Então, essa frase em mandarim seria você comer o quê? Né? Seria nessa ordem aqui. Então, seria ni chi shama. Né? Ni chi shama. Você come o quê? Né? Ou você comeu o quê? Você está comendo o quê? Linho, se eu quiser falar, né, a questão do gerúndio, né? Como é que eu digo em gerúndio em mandarim? Aí basta você acrescentar a palavra zai. Ni zai chi shama, tá? Então, ficaria assim, tá? Ni zai chi shama. Então, você está comendo o quê? Então, você tem essas duas maneiras de falar, né? Ni chi shama, ni zai chi shama, tá? Tudo isso, ele serve para dizer o que você está comendo ou o que você comeu, dependendo do contexto. Então, essa é uma das maneiras de você usar chama. Outra forma de você usar seria qual o seu nome. A gente usa também, né? Como você se chama, na verdade, né? Então, seria qual seu chama, né? É estranho, né, a gente pensar na construção dessa frase de forma literal, mas aqui em português a gente usa como você se chama, né? Então, aqui seria, em mandarim, ni jiao shama, né? Ni jiao shama. Então, isso significa o quê? Você chama o quê? Quando eu estou perguntando, você chama o quê? Ou qual é o seu chamado, né? Ou você chama o quê? Você chama qual? Eu estou querendo saber qual é o seu nome, tá legal? Então, o xamã, ele pode ser usado dessa maneira também. Em outras situações, sei lá, né? Eu posso usar o que você está olhando, o que você está vendo, né? O que você está olhando, né? O que você está vendo. Então seria ni kan shama. Ni kan shama. Tá? Ni kan shama significa você olhar o quê? Né? Então aqui temos um contexto, né? Na verdade são dois contextos que a gente pode estar utilizando isso daqui. Você pode usar ele num contexto de tipo, sei lá, tem uma pessoa olhando para alguma coisa, aí você fala assim, não, o que que você está olhando aí? Né? Tipo, o que você está vendo aí? Deixa eu ver também. Então eu tô curioso para saber. Então esse seria um contexto. O outro contexto é de briga, né? Então, tipo, a pessoa tá te encarando. Aí você chega pro professor, Nikanjama, né? Tipo assim, o que você tá olhando aí? Você tá me encarando aí? Né? Então, tipo assim, é o início, né, de um confronto ali, talvez, né? Então, nós temos aqui, dependendo do contexto, usos diferentes, né, dessa única frase Nikanjama, tá? Então, você pode sempre pensar assim, sujeito é a estrutura, né? Então, você vai sempre pensar assim, ó. Você tem o sujeito mais o verbo mais o chama. Tá? Seria essa estrutura que eu estou trabalhando aqui com você. Tá? Você pode ver que ela se repete nos três exemplos que eu acabei de mostrar para você. Sujeito, verbo mais o chama. Ok? Agora que você já entendeu como que usa, né, o chama, o que ou qual, eu quero trazer para você algumas variações do chama. Tá? Ele sendo pinyin ainda. Tá? Então, por exemplo, nós temos a palavra
um outro PI, né? Que seria 什么时候, tá? 什么时候. Quando estou utilizando 什么时候, ao pé da letra, né? Ele significa qual momento. Então, toda vez que eu estou dizendo qual momento, eu estou me referindo ao quê? Quando, tá? Então, o quando é 什么时候. Em mandarim não tem a palavra quando, quer dizer, tem essa daqui. Só que ela é de uma forma, ela é composta por duas palavras, que é qual momento. Então, é como se não existisse a palavra quando, a gente sempre usasse qual momento. Então, em vez de perguntar assim, quando você vai, quando que você vai para o trabalho, né? Nesse caso, em mandarim seria ao pé da letra, em que momento ou qual momento você vai para o trabalho. Você entendeu? Então, né? Quando você vai ao trabalho, né? Aqui seria 你什么时候去工作？你什么时候去工作？Então, ou seja, você quando ir ao trabalho, tá? Então, quando, qual momento? 什么时候, tá? Quando que você vai viajar, né? Então, se eu quiser falar, quando você vai viajar? Aqui seria 你什么时候去旅行? Opa. 旅行. Aqui. Legal. 你什么时候去旅行？你什么时候去旅行? Quando você vai ao trabalho, tá? Ou posso perguntar também... quando... Quando você... Deixa eu pensar. 你什么时候... Quando que você acordou, né? Quando você acordou? Aí ficaria 你什么时候... Aqui tem várias maneiras, né? Você pode falar 醒来, tá? Ou você pode usar 起床, né? 起床. Ou você pode usar 起来, enfim, mas eu vou deixar esses dois, vai. Então, 你什么时候醒来? Tá? O 醒来é mais no sentido de, tipo, acordar, não de levantar da cama. Já o 起床, eu estou dizendo mais no sentido de levantar da cama, tá? Então, tem essa pequena diferença entre os dois, ok? Chama o 起床. Não vai ficar. Tá bom. Dito isso, você já entende, né, que a gente pode usar o quando para fazer pergunta. Só que aqui tem que tomar muito cuidado, porque eu sei que em português a gente usa o quando também em situações afirmativas, né? Então, por exemplo, quando eu acordei, eu vi que você já não está mais em casa. Quando eu acordei, eu vi que o vizinho estava gritando, né? Sei lá. Então, esse quando, nessas situações que eu estou falando, ele não está perguntando de fato. Ele está relatando alguma coisa que no momento em que aconteceu alguma coisa, aconteceu outra coisa, né? Então, esse quando não é o chama Shihao em mandarim, tá? Existe uma separação disso no mandarim, diferente do português, que a gente usa a palavra quando para qualquer um desses dois casos. Para o mandarim, o quando ele vai servir apenas, esse chama Shihao no caso, né? Vai servir apenas para fazer perguntas. Quando você vai fazer tal coisa. Legal? E outra variação que eu quero trazer para você do chama, né? Então, chama Shihao é quando. Mas temos também uma outra variação que é wei chama, tá? Então, wei chama significa por quê, tá? E quando eu digo porquê, eu estou dizendo o porquê separado, né? Então, não é o porquê junto. Eu sei que o porquê junto é para resposta. Não é o porquê para resposta, é o porquê para pergunta. Se fosse pensar em inglês, seria o why, tá? Não é o because, é o why que eu estou falando, tá bom? Então, eu posso falar assim, por que você estuda mandarim? Né? Porque você
estuda mandarim? Qual é o motivo, né? Então, eu vou falar 为什么你学习汉语？为什么你学习汉语？tá? Porque você estuda mandarim. Então, eu posso usar esse quando, né? Esse 为什么no caso, né? Então, o 什么significa o que, certo? Que você já viu, o que ou qual. O 为 significa por. Então, por o que é o porquê. Legal? Ou eu posso falar assim, ó, por que ele não vem hoje, né? Por que ele não vem hoje? Aí sempre eu vou começar, né? 为什么 ele 他今天 hoje 不来, tá? Então fica 为什么他今天不来? Porque ele hoje não vem, né? O tempo em mandarim, a gente nunca coloca ele para o final da frase, tá? Em português é muito comum de colocar o tempo no final da frase. Em mandarim, geralmente, ou ele tá no comecinho ou ele tá depois do sujeito ali, tá? Então, temos ali, ó, ele aparece sempre antes ou depois do sujeito. Essa é a regra, beleza? 为什么? Tá? Ou o 为什么eu posso usar de outra maneira, né? Você viu que nesses dois exemplos eu coloquei o 为什么no começo da frase, mas ele pode ir no final sem problemas, né? Se eu quiser perguntar, né? Essa mesma frase aqui, ó, ele não vem hoje, por quê? Né? Ele não vem hoje. Por quê? Né? Aí você vai usar, né? 他今天不来, né? Então, tempo depois do sujeito. Ou eu posso usar o tempo no começo, né? Eu posso fazer assim, ó. 今天他不来. Não tem problema também, tá? 今天他不来，为什么？今天他不来，为什么? Então, hoje ele não vem. Por quê? Tá? Então, você percebe que existe uma flexibilidade aqui, né? Usando o 为什么. Você pode colocar ele no começo da frase, né? Ou você pode botar ele no final da frase também. Não tem problema nenhum, tá? Então, resumo da ópera da aula de hoje. É você entender que o 什么 significa o que ou qual, tá? Mas ele pode ser utilizado também para quando, que ficaria 什么时候, e ele pode ser usado também como porquê, que é o 为什么. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, já deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal, que toda semana nós temos aula nova. E eu te vejo na próxima aula então. 谢谢，再见。